Saudações a todas e todos que nos acompanham aí na WTV Brasil. Espero que tenham tido um bom Natal. Então estamos aí na última semana do ano de 2022, um ano cheio de acontecimentos, enfim. E que nós aqui na nossa colmeia política a gente vai tentar aí colocar alguns elementos para reflexão para esse ano 2022 e as perspectivas para 2023. Foi um ano e nós tivemos aí guerra da Ucrânia, processo eleitoral aqui no Brasil que teve uma importância muito grande, os desdobramentos depois do resultado, toda essa escalada golpista, enfim, né, o terrorismo, os setores da burguesia brasileira que não aceita o resultado, financiamento de empresários para atividades golpistas. Então nós temos aí suspeita, né, do envolvimento de empresários nesses atos antidemocráticos, e nós vamos tentar aí nesse período fazer uma retrospectiva deste 2022 e apontando aí perspectivas para o ano, né, 2023. Na próxima semana estaremos em 2023. Então, bom dia, boa noite, boa tarde a todas e todos. Vamos lá na nossa colmeia política. Acho que o primeiro ponto, né, vou falar um pouco da nossa conjuntura internacional, que todo mundo tem acompanhado, que foi, né, a guerra na Ucrânia, né, que é a Rússia e a Ucrânia, e que tem desdobramentos, sim, em todo o mundo, né, em todo o globo terrestre. Bom, que na verdade, né, a gente tem, né, a Rússia, né, com uma forte base militar, isso herança do seu período de União Soviética, lembrando que a Ucrânia também fazia parte, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com, né, a dissolução da União Soviética, a Ucrânia passou a ser um estado independente lá em 1991, ou seja, já há mais de 3 décadas, né, mais precisamente aí 33 anos atrás. Bom, esse conflito, né, a guerra na Ucrânia, né, começa em fevereiro deste ano, com a Rússia entrando, né, na Ucrânia, e uma das grandes motivos aí do lado dos russos é que a ameaça da OTAN. Para quem não sabe, né, a OTAN é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que era uma organização militar surgida ali na Guerra Fria, para conter o avanço, né, dos soviéticos, né, do Exército Vermelho, enfim, né. Então era uma segurança que era liderada pelos Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, a Alemanha Ocidental, a França, a Alemanha Ocidental, antes de unificar, né, voltando aí só, né, a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial foi dividida, né, e depois nós tivemos aí a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista. Essa divisão que ela foi se reunificar lá em 1990, que ali no segundo semestre de 1990 a Alemanha passa por um processo de reunificação, enfim. E aí também um dos pontos, a queda do Muro de Berlim, e tudo isso vai gerando as condições, porque, né, a dissolução da União Soviética, então um momento ali de crise ali do bloco dos países socialistas que tinham no leste europeu, e acabou resultando na unificação da Alemanha. E aí nós temos a Guerra Fria, então a OTAN criada lá, né, como uma forma de conter, digamos, o avanço comunista. Em resposta, os países socialistas, né, e aí a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, né? Varsóvia é a capital da Polônia, e criou o Pacto de Varsóvia como uma resposta também militar. Enfim, 1991, fim da Guerra Fria,
teoricamente não haveria necessidade de ter a OTAN, porque a ameaça, digamos assim, do bloco comunista não existia mais, porque a União Soviética foi dissolvida, mas manteve. Aliás, outros países foram aderindo à OTAN, países que eram do leste europeu, do antigo bloco socialista, foram aderindo à OTAN. E aí, né, a OTAN vai fazendo meio que um cerco à Rússia, e a Rússia se sentindo ameaçada sentindo ameaçada porque, né, teve em 1990 o Tratado de Minsk, né, de não aproximar, algo assim, para garantir que a Rússia não tivesse seu território invadido pelas tropas da OTAN. E a gente sabe que a Ucrânia, né, depois independente, teve o golpe chamado Euromaidan, que a extrema-direita lá na Ucrânia promove um golpe, derruba então um presidente que era alinhado à Rússia, né, e depois ele vai depois entra um presidente pro Ocidente, enfim, e a Rússia vendo como ameaça, né, a adesão da OTAN, da Ucrânia na OTAN, e basicamente essa motivação. Claro que também tem um ponto importante para a gente colocar sobre esse confronto, não, essa guerra, tensão que surge entre Rússia e Ucrânia, é que também a Rússia, né, depois de 1991, a Rússia torna-se um país capitalista, né, passa por um processo de privatizações, várias empresas estatais são privatizadas, enfim, forma uma nova oligarquia. Muita gente que trabalhava no Estado russo, agentes do Estado russo, principalmente pessoas ligadas aos militares, se aproveitaram da situação, enriqueceram e tornaram-se os grandes oligarquias ali na Rússia. E aí, em 2000, a Rússia passa, depois que tem a queda da União Soviética, a gente vê que a queda da qualidade de vida do cidadão russo vai caindo cada vez mais, a expectativa de vida vai diminuindo, por conta, né, dessa adesão ao liberalismo. Então as pessoas já não têm mais a segurança do emprego, né, então muita gente fica desempregada, aí então entra a economia de mercado. E o povo, né, naquela época, o povo russo não estava preparado, nem que, né, não existe, né, preparo para o neoliberalismo, porque é uma degradação da vida, né, das condições de vida de qualquer população do mundo. Então, todos os lugares que a gente vê onde adotaram práticas neoliberais, a gente pode pesquisar, olhar os números, o aumento da pobreza e a desigualdade também é gigantesca. Bom, dando esse contexto para a gente entender, né, o que está por trás dessa, né, tentar entender o que está por trás da guerra, né, da Rússia com a Ucrânia, que dura aí desde fevereiro deste ano, né, já está perto aí de completar um ano essa guerra, né, e não tem perspectivas de que ela se encerre tão já, né. Bom, então vamos lá, pegando isso. A Rússia, como é um país capitalista e suas oligarquias, a Rússia é uma grande fornecedora de gás, de petróleo, e a Rússia também quer expandir, né, o capitalismo, e a adesão da Ucrânia à OTAN vai colocando em empecilhos para a própria burguesia russa, essa oligarquia, atender aos seus interesses. Então foi uma guerra também, não foi uma guerra do lado do Putin, né? Não é uma guerra também assim, uma guerra de libertação da classe trabalhadora da Ucrânia e da Rússia, não, até pelo contrário, né? O Putin não é de esquerda, o Putin é de direita, né? Alguns falam assim, alguns comentários aí que a gente vê pelas redes sociais, ou conversas assim, né? O tiozão do pavê, agora que a gente tá Natal, Ano Novo, né? Que comenta, ele tá querendo restaurar a União Soviética. Não, de jeito maneira. O Putin, ele tá atendendo os interesses de uma oligarquia,
do seu país, embora já tenha, né, essa guerra está sendo prolongada, já vai causando algum descontentamento de setores que são a sua base de sustentação. Mas e aí a guerra tá prolongada, a gente não dá para cravar o desfecho disso tudo, mas a gente pode analisar os motivos e tentar aí pensar em perspectivas, né? Bom, mas a Rússia, ela está nesse processo de expansão, né? A Rússia sempre teve ali naquela região se tornar uma potência ali regional, ser uma potência regional, e claro que a expansão do capitalismo russo fere os interesses do lado ocidental, que são liderados aí pelos Estados Unidos. E aí a Ucrânia, né, e aí a mídia hegemônica vai colocando a Ucrânia como assim, o Zelensky, né, que é o presidente da Ucrânia, como um santo, enfim, né, até a revista Time coloca como uma personalidade do ano. Por quê? Porque a Ucrânia é importante para frear esse avanço do capitalismo russo, que fere os interesses do capitalismo estadunidense e também dos países da Europa Ocidental, que estão a reboque dos Estados Unidos. E a gente sabe que existe uma disputa comercial, não diretamente com a Rússia, né? Porque a Rússia é uma potência, podemos dizer que a Rússia é uma potência regional. Os Estados Unidos é uma potência global, e nós temos a China, que é outra potência global. Eu não vou entrar em detalhes sobre o papel da China, mas a China hoje é uma aliada da Rússia, né? A Rússia e a China são aliados, embora a China tenha tomado muito cuidado em se posicionar em relação à guerra na Ucrânia, porque a China tem interesses comerciais, enfim, ela também se aderir à Rússia completamente pode causar problemas. Então a China tem tentado ter uma postura, não uma postura neutra, mas uma postura que não é contra a Rússia, mas também pensando aí nos seus interesses. E existe uma disputa comercial entre China e Estados Unidos, né? Então a gente tem acompanhado isso, que são, né, as duas potências. Claro que essa situação se agravou muito mais no governo Trump, né, em relação à China, mas também no governo Biden também tem acontecido isso, né? Você pensar que em dezembro o Xi Jinping, né, que é o líder da China, esteve na Arábia Saudita, foi recebido com honras, e lembrar que a Arábia Saudita é um país aliado dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, e nesse encontro ele teve com altos dirigentes árabes da Tunísia, do Egito, da Líbia, que ocorreram então encontros bilaterais, certo? E por que esse interesse da China? Os chineses querem retomar, né, aquela antiga Rota da Seda, que é um programa da China com os países árabes. E aí isso também vai causando problemas com os Estados Unidos, e o Biden vai ao Oriente Médio em julho, né, que visitou Israel, né, e também a Autoridade Palestina, a Arábia Saudita, pressionando aí para, né, o aumento da produção de petróleo, porque tem a Rússia também produz petróleo, e para não ficar tão dependentes da Rússia, né, já que os Estados Unidos têm imposto sanções comerciais à Rússia por conta da guerra da Ucrânia. Então olha só, essa guerra, olha a complexidade que foi esse confronto. Então a gente tem uma disputa entre imperialista, não é uma luta popular de libertação da classe trabalhadora, do poder popular. Na verdade são interesses capitalistas que nós temos nesse sentido. Claro, não vamos apoiar, por exemplo, a atitude imperialista dos Estados Unidos. A gente sabe como funciona o imperialismo estadunidense, principalmente aqui na América Latina, fomentando golpes. A gente vê o golpe militar aqui no Brasil de 64, na Argentina também, golpe no Uruguai, no Chile, na Guatemala, várias tentativas de o bloqueio
econômico com Cuba, né, o bloqueio comercial que causa um problema assim, desumano para a população cubana. Mas também o papel da Rússia não é importante. A gente tem também que a Rússia não é um papel de restaurar a União Soviética, restaurar o socialismo, nada disso, né? É uma disputa interimperialista e aí tem todo essas movimentações, né? Então a gente tem algumas informações, né? Acho que essas informações ajudam a gente a tentar entender esse conflito guerra que vai se estendendo aí que se estendeu durante o ano de 2022 e que vai também se estender em 2023. Bom, sobre a guerra, acho que a guerra da Ucrânia aí a gente tem esses elementos que são importantes para a nossa reflexão. Bom, saindo um pouco então da conjuntura internacional e falar um pouco da nossa conjuntura nacional, obviamente não tem como não falar do processo eleitoral, que foi muito tenso, né, um resultado ali bem acirrado. A gente viu ali a diferença entre Lula e Bolsonaro foi mínima. Foi uma eleição marcada aí por uma escalada autoritária, escalada violenta, o governo Bolsonaro utilizando do Estado, o aparelhamento do Estado para tentar ganhar as eleições. E vamos lembrar que o Bolsonaro entra para a história como o primeiro presidente que não se reelege, desde quando nós temos a reeleição, que foi uma emenda constitucional, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, que teve também compra de votos por parte de deputados, enfim, né? E aí o Fernando Henrique Cardoso tinha sido eleito em 1994, em 1997 essa emenda constitucional da reeleição, que acabou favorecendo, e ele foi reeleito na eleição de 1998. Aí depois vem o Lula, 2002, se elege pela primeira vez, 2006 concorre à reeleição, é reeleito, né, com uma votação expressiva no segundo turno contra Geraldo Alckmin, hoje seu vice. Em 2010 a Dilma Rousseff é candidata, vence as eleições contra o José Serra, e em 2014 a Dilma ganha a eleição também de um resultado apertado sobre o Aécio Neves do PSDB. E aí a gente, depois o Aécio Neves não aceitava no resultado, aí começa toda a escalada golpista. O governo Dilma também, digamos que também comete aquilo que chama de estelionato eleitoral, porque ela traz na sua campanha uma agenda voltada para o interesse da classe trabalhadora. Não era uma agenda socialista, mas era uma agenda que preservava, né, que buscava preservar direitos de trabalhadoras e trabalhadores e dos setores populares. E o que ocorreu foi o contrário, né? Ela nomeia Joaquim Levy como ministro da Fazenda, e ele ligado é um banqueiro, foi, né, presidente do Banco Bradesco, e aí ela vai tomando essas medidas também pró-mercado e não aquilo que ela comentou. E aí vai gerando toda aquela insatisfação e tudo mais, e vai, né, dando a margem para os desejos golpistas, né? E aí veio a Lava Jato, o Sérgio Moro, que a mídia, né, a imprensa hegemônica incensou muito, colocou a Lava Jato como se tivesse era o fim da corrupção, que na verdade depois isso acabou se provando que a Lava Jato serviu para desnacionalizar a economia, destruiu a Petrobras, destruiu todo o processo de nacionalização da economia. E aí a gente vê o resultado, que em 2016 vem o impeachment da Dilma Rousseff, Temer assume e aí adota essa agenda pró-mercado. E aí, com o apoio da classe empresarial, da mídia hegemônica, setores das igrejas neopentecostais, as maiores igrejas, né, e vão compondo essa base que a gente chama de neofascismo brasileiro. Esses setores empresariais começam, né, junto com o setor jurídico e coercitivo, a impor uma agenda ultraliberal,
corte, destruição dos direitos da classe trabalhadora, e aí vem a reforma da Previdência, vem a reforma trabalhista, que retira direitos, favorece muito mais o setor dos empresários do que trabalhadoras e trabalhadores. A reforma da Previdência, que aumenta a contribuição, aumenta o tempo de contribuição das trabalhadoras e trabalhadores, não levando em consideração expectativa de vida, tira uma média no país, mas a gente sabe que nos lugares mais vulneráveis a expectativa de vida é muito baixa, o desemprego, né, vem aumentando cada vez mais, então as pessoas vão contribuir menos, né, vão levar mais tempo para contribuir, mais tempo para aposentar. E aí a reforma trabalhista que tira completamente todos os direitos. Aí a gente vê hoje muitas pessoas desempregadas, trabalhando aí por aplicativo, ou trabalhando como motorista de aplicativo, ou fazendo entregas aí nessas grandes empresas de aplicativo sem direito algum. As pessoas trabalham aí 16 horas por dia, mais do que isso, né? Tem gente que vira quase o dia inteiro trabalhando para conseguir tirar um pouco mais de um salário mínimo, no caso de... Né? E não tem, se sofre algum acidente, alguma coisa, você não tem direito a nada. Então, consequências, tudo esse desdobramento do golpe de 2016. Também a reforma do ensino médio, que rebaixa o currículo, né, principalmente para os estudantes das escolas públicas, no sentido de que, olha, quem é estudante da escola pública vai se formar para ser, né, para servir os interesses das grandes empresas, para ser empregado das grandes empresas. E a gente sabe que a reforma do ensino médio, quem aderiu foram as escolas públicas. As escolas particulares seguem seu próprio currículo, porque vai formar aqueles que mandam. Ou seja, a escola particular forma aqueles que mandam e a escola pública vai formar aqueles que obedecem. Simples assim. E então todo esse golpe, né, a ascensão de Temer via impeachment da Dilma Rousseff, que foi lá as pedaladas fiscais que não tinha, né? Depois o próprio STF, muita gente, não, isso não era motivo para impeachment, mas impeachmentaram a Dilma de forma completamente injusta. E vem as eleições de 2018, a Lava Jato vai atrás do Lula, né, porque Lula em 2018 era um candidato forte, com chances de vencer aquela eleição. E aí vem a condenação, o Sérgio Moro vai lá, o juiz Sérgio Moro vai lá, condena e depois vai para o Tribunal, né, Regional Federal TRF4 em Porto Alegre e condena em segunda instância, e Lula fica impedido de poder disputar as eleições. E isso acaba favorecendo o Bolsonaro, que é eleito, e nomeia Sérgio Moro como ministro da Justiça. E aí depois tem a Vaza Jato, que revela tudo, né, como foi tudo, né, que realmente ela serviu para atender os interesses, principalmente interesses externos, porque você tem uma questão geopolítica aí, porque o crescimento das empresas brasileiras, tanto de infraestrutura como a Odebrecht, que estava vencendo concorrência em outros países da África e países aqui da América Latina, estava vencendo concorrência com empresas estadunidenses, a Petrobras, né, que estava se fortalecendo muito, também ferindo interesse das empresas petrolíferas, sobretudo estadunidenses. Então, os Estados Unidos vai via Lava Jato, sufocando, destruindo todo esse projeto, né? Projeto de nacionalização, né? Nem digo projeto de nacionalização da economia brasileira, mas a expansão de empresas brasileiras aí, né, na América Latina, em países da África. E aí vem esse golpe, que tudo veio, né, com a Vaza Jato, e depois a gente, né, tem todo esse resultado de desnacionalização da economia, desemprego, enfim, preço, tudo vai ficando caro, o preço da gasolina caro, porque daí vai indexar o preço do dólar, o Brasil não refina mais petróleo, o Brasil deixa de ter soberania sobre, por exemplo, a produção de combustíveis, e por isso a alta do preço dos combustíveis gigantescas. E aí tem expansão do agronegócio, desmatamento na Amazônia, no Cerrado, enfim, tudo isso atendendo aos interesses do mercado. E a gente vê o governo Bolsonaro com Paulo Guedes, que vai
aprofundar esse processo de ultraliberalização da economia brasileira, aumentando cada vez mais a desigualdade, pessoas em situação de fome, pessoas que vão perdendo casa, vão morando nas ruas. E todo esse contexto vai chegar em 2022. Embora o governo do Bolsonaro seja um governo ruim, mas é um governo que tem respaldo de parte da burguesia brasileira. Bolsonaro também aparelhou o Estado, então, sendo um governante ruim, assim, ele vai perder a eleição. Isso não significa que vai perder a eleição, porque tem a máquina do Estado, e ele usou a máquina do Estado, tanto que o resultado da eleição foi muito apertado, né, e que coloca uma grande vitória de Lula. E Lula, né, sempre foi um conciliador. E aí começa a surgir essa chamada frente, né, a frente ampla, com vários setores, né, da direita, aquela direita que também foi, né, incensou o golpismo, que apoiou o impeachment de Dilma Rousseff, que fez coro com o Lava Jato, começa, né, ali a se articular com Lula, o PT, num programa bem rebaixado do Lula, se a gente comparar com 2002, um programa extremamente rebaixado. Mas, né, o principal objetivo ali era conter, né, evitar uma vitória de Bolsonaro, porque seria uma tragédia muito grande, né, já que ele teria mais 4 anos para aparelhar ainda mais o Estado e tornar né, a situação muito mais complicada do que já estava. Então, vários setores, mesmo setores da mídia hegemônica, como a Rede Globo, começou a apoiar Lula, né? E aí a gente tem o resultado da eleição, primeiro turno ali, né? Todo mundo dava a perspectiva que Lula poderia vencer no primeiro turno, né? Faltou lá 1,5% e Bolsonaro teve uma votação expressiva que alguns não esperavam. E aí, o que pode explicar essa vitória do Bolsonaro? A Frida está aqui, né, minha gata? Dá um oi para todo mundo, Frida. Olha lá, a Frida está aqui acompanhando a gente. Então Bolsonaro usou ali, né, a máquina de fake news na véspera da eleição, aquelas coisas de WhatsApp, enfim, aquelas várias histórias, né, que em 2018 era uma mamadeira de piroca, falando que Lula ia fechar, né, em 2018 foi que a tal da mamadeira de piroca que ia que o Haddad, então, em 2018 implementar, né, ia ter nas escolas, agora que Lula ia fechar as igrejas evangélicas, e aí colocando banheiro, que as escolas iam ter banheiro unissex. Então todas essas coisas para influenciar no voto, e acabou de certa maneira influenciando. Daí também teve lá o recadastramento das pessoas com idade para aposentar, para poder receber aposentadoria via INSS. E aí os programas, né, o Bolsonaro começou lá a baixar o preço dos combustíveis para tentar, né, conseguir orçamento secreto, né, dinheiro aí para emendas para deputados aliados, e assim tentar abocanhar abocanhar votos, os programas de transferência de renda, Auxílio Brasil, né, que ele vai também dando ali, fala que vai dar um aumento, na verdade, né, ele queria menos, aí foi a oposição, que PSOL e PT principalmente, que tiveram um papel importante para que fosse R$600, e o Bolsonaro usou isso, né, que é ele que deu os R$600. Então tudo isso foi, né, causou e ele conseguiu ali uma votação expressiva e foi para o segundo turno, e foi um segundo turno muito difícil, né, então as fake news rolando solto, e o resultado lá na eleição foi muito apertado, né, a eleição mais apertada da história. E aí nós tivemos aí essa grande a vitória de Lula, e aí nós temos o que? As ameaças golpistas, né? E aí depois disso o pessoal pedindo intervenção militar, auditoria, Bolsonaro se cala, ali, né, e aí começa bloqueios em rodovias, enfim, todas essas tentativas golpistas, fake news, falando que Alexandre de Moraes ia ser preso, em 72 horas o resultado ia ser revertido, e aí a gente tem todos esses acampamentos em frente aos quartéis.
E nesse contexto né, a gente teve atentados lá em Brasília, pessoal tacando fogo em carro, em ônibus, e a gente vê uma colaboração de setores das polícias. Aí agora o presidente, né, o futuro futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, já sinalizando que vão ser investigados, vão ser condenados, e tem que ser realmente, porque são atos antidemocráticos, atos golpistas. E aí nós chegamos aqui na última semana de 2022 com a notícia de que bolsonarista é preso por bomba em caminhão em Brasília, que planejava impor um estado de sítio com explosões. Né? Essa notícia sai na revista Carta Capital. E o empresário, que é um empresário Jorge Washington de Oliveira Souza, e em depoimento da polícia, no dia 25, disse que planejava impor um estado de sítio no país com a explosão de um caminhão de combustível próximo ao aeroporto de Brasília. Claro que foi uma tentativa frustrada, após falha técnica do detonador explosivo e ação policial para desarmar a bomba, e ele foi preso na véspera de Natal, no dia 24. Esse depoimento, né, foi obtido e revelado pela Folha de São Paulo, e que mostrava o plano lá com auxílio de outros manifestantes golpistas que estavam em frente ao quartel em Brasília. A intenção desse grupo era ainda explodir instalações elétricas na capital federal. Então, lembrando que daqui, né, no próximo, né, no dia 1º, daqui uma semana, né, esse vídeo está sendo gravado aqui no dia 26 de dezembro, daqui uma semana nós teremos aí a posse do presidente Lula. E, enfim, né, então toda essa escalada golpista é muito importante nesse momento que se tem assim, né, que se combata essas ações. Essas ações elas têm que ser combatidas, porque se a gente não combater essas ações golpistas, fascistas, elas vão continuar, vão ganhar força, e a gente vai tornar um ambiente favorável para, né, para movimentações golpistas. É muito importante que todos que estão envolvidos nesses atos antidemocráticos, atos golpistas, terroristas, sejam, né, que tenham uma investigação, e que todos sejam presos, né, e para que a gente possa ter aí, né, perspectivas de um 2023 melhor. Então vai ser essa é a nossa conjuntura, e esse foi o nosso 2022 e o que prepara o nosso 2023. Espero que todas e todas tenham uma boa semana, que nós tenhamos uma passagem de 2022, que nós temos um 2023, né, com muita luta, porque a luta do campo popular, da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, ela é fundamental, porque a vitória de Lula não garante a derrota do bolsonarismo. O Bolsonaro foi derrotado eleitoralmente, mas o bolsonarismo, que é esse neofascismo, ele está presente, né, e assim a gente vai ter que derrotar nas ruas. As medidas liberalizantes aí, a gente vê que mesmo setores da mídia hegemônica é contra a revogação das reformas trabalhistas, a reforma da Previdência. Acho que a gente tem que lutar contra aí, pela revogação das reformas trabalhistas, da Previdência, da reforma do ensino médio. É muito importante que a gente avance, né, também na conquista de direitos. Por isso que é o momento da gente, né, olhar para essa realidade e de forma, né, junto em movimentos sociais, sindicatos, enfim, tenham aí uma unidade para caminhar em prol da classe trabalhadora, dos setores oprimidos, porque no governo Lula a gente tem presença de gente que deu golpe, gente que apoiou todas essas reformas e que não quer que essas reformas sejam revogadas. Então vai ser muita luta, vai ser um ano de muita luta, mas com certeza a gente vai acumulando para vitórias da classe trabalhadora. Um bom 2023 a todas e todos, e nos vemos aí pelas lutas, enfim, vindouras. Um grande abraço a todas e todos e um bom 2023.